Vamos agora para mais uma live com um aluno do método consultório High Ticket e a gente vai ver aqui, já vi que Carmen entrou, vamos ver se ele está aqui, o Dr. Diego, por favor, time. E a gente vai ver quais resultados ele teve e quão rápido ele teve resultado com o método. Vamos lá, já aceitei ele aqui. Tudo bem? Fernanda, tudo jóia? Muito obrigado por estar aqui com a gente, pelo seu tempo. Vai ser um prazer falar, poder contar um pouquinho de como está transformando minha prática médica, a visão nova que eu tive a partir da mentoria, né? Maravilhoso. E me conta um pouco como que você me conheceu. Já tinha algum médico ou médica que me conhecia, que te recomendou? Como que você, quais dores que você estava enfrentando no momento do consultório que você me conheceu? E sua especialidade para todo mundo. Eu sei que você é neurologista, mas eles não sabem. Isso. Então, meu nome é Diego, eu sou neurologista aqui em Belo Horizonte. E por morar em Belo Horizonte, nós temos já algumas alunas do curso e da mentoria que então foram minhas referências. Então, foi a doutora Marina Leal, conhecida como Marininha por mim, né? Nós somos colegas Sim. de faculdade e aí com boas referências, porque a gente sempre fica naquela, né? Quando a gente vê uma divulgação de alguma coisa no Instagram, alguma coisa nesse sentido, a gente tem de tudo, né? Então a gente procura pessoas que a gente sabe que fez a mentoria e eu procurei a Marina e foi muito bem recomendada e casou muito bem com as questões que eu estava, digamos que, almejando em relação à minha prática médica. Inicialmente, tá, ela Cortou um ficou pouquinho o que você falou. Na sua prática médica, quais questões que você isso. estava enfrentando? Algumas questões que estão acontecendo ainda, na verdade, eu atendo até hoje num coworking. Aham. E isso estava impactando diretamente na questão relacionada aos meus pacientes, na forma de eu atender meus pacientes, e eu cheguei num ponto de estagnação. Daquele ponto eu não conseguia subir mais. Então eu estava com uma receita fixa mensal e que eu não conseguia escalar essa receita fixa mensal. E eu precisava arrumar uma forma de fazer isso sem que necessariamente eu tivesse que simplesmente aumentar o valor de consulta. Então, isso é importante, porque é simples, né? Que bom que você Aumentar, falou isso, senão eles acham né? que o método eu só faço todo mundo aumentar o valor da Nada, é consulta. muito simples, né? Assim, você gerar uma escalada de faturamento aumentando o valor de consulta, então quer dizer, você não está fazendo nada de diferente, você está simplesmente aumentando o valor. A questão é que você até pode aumentar o valor, mas o que que você vai ter aí, como que você vai fornecer aí o agregado desse aumento de valor ao seu paciente, que é o ponto-chave, assim. É, eu fiz uma escalada, talvez, de valores, justamente porque eu modifiquei a minha forma de assistência ao paciente. Mas, assim, nem foi uma escalada tão grande de valores e nem precisaria ter sido feita. Na hora que a gente faz a análise financeira, eu mantenho, mesmo com os valores do antigo, uma margem de lucro alta, então nem precisaria Sim. ser feito, né? Mas nós fizemos porque fizemos a agregação de valores aí, sabe? E o que você pensava assim antes de me conhecer do método? Será que você já tinha feito outro curso, outra mentoria, alguma coisa? Já tinha contratado agência de marketing? Você falou, a Marina está falando isso, mas tem todo médico falando isso de outro curso, de outra mentoria. Você Aham. teve esse tipo de desconfiança ou objeção, alguma coisa assim? Na verdade, eu não tinha feito nenhuma mentoria até o momento. Essa foi a primeira mentoria. Na verdade, eu sempre tive um pé atrás em relação à mentoria, justamente por isso que eu estou Exatamente. falando. Eu A também. quantidade, né? A gente sabe que na pandemia, o que teve de pessoas que tiveram que modificar para o mundo digital para tentar É. fazer aí alguma coisa, então sempre deixou aí um pé atrás em relação à mentoria, assim, sabe? Será que realmente vai? Será que realmente não vai? Então, essa foi uma primeira questão. Uma segunda questão foi na hora que eu comecei a pensar na seguinte situação: poxa, mas como assim eu vou vender um trabalho médico, né? Se
Mas assim, eu fiz medicina para dar assistência para os meus pacientes e assim, e agora eu vou cobrar por isso. Até que eu comecei a conseguir entender, na verdade, que aquilo, na verdade, é meu trabalho, né? E que Exatamente. eu preciso também ter por aquilo, é a forma que eu vou ter meu ganha-pão e é que eu vou pagar minhas contas. Então, não tem nada de errado, tudo ok. Você cobrar pelo seu trabalho, desde que você seja honesto, desde que você faça e entregue aquele serviço que você está oferecendo, não tem nenhum problema em relação a isso, né? E então, Exatamente. a, a- esse foi mais uma questão que me levou a procurar a mentoria, com a sugestão de leitura de dois livros, que eu li os dois, que foi Lembro. Pai Rico e Pai Pobre e O Segredo da Mente Milionária. Os dois com o título que eu falo, que é péssimo, mas os livros são excelentes, Exato. né? E Não isso julgue teve pela uma, capa. isso me levou a uma quebra de barreira, assim, sabe? De pensar que não. O meu serviço como médico é simplesmente uma questão que eu tenho que me doar sem cobrar um valor igual. Não, é um trabalho como qualquer outro trabalho, né? Da mesma forma que alguém me cobra por um serviço que está me prestando, eu também tenho o direito de cobrar, né? É uma profissão como qualquer outra profissão, né? Exatamente. E eu sei que seu caminho foi diferente da maioria que está aqui. Você Uhum, comprovou através de uma pessoa que era próxima, que você conhecia, de que estava tendo uhum. muito resultado, que é a Marina, e você entrou direto da mentoria. Mas você chegou a assistir as aulas da Semana Fatura o Dobro? Assisti todas. Na Ah, você verdade, assistiu? Eu não sabia. Me não, conta, na então. verdade, eu participei da semana Fatura em Dobro. Que agora é a Semana da E Virada, mas foi o evento passado, sim. isso. E aí, na última aula, que foi a aula ao vivo, para poder fazer a inscrição no curso online, Sim. foi feito, inclusive, foi feito você aqui em Belo Horizonte, no consultório da Marina. Ah, foi aquela vez que eu tava indo, então foi em Foi em fevereiro. janeiro, foi em fevereiro, Janeiro ou finalzinho de fevereiro? janeiro. É, caramba, que Isso. coincidência. E aí, na hora que estava na última aula, que era a aula da inscrição, eu mandei uma mensagem para Marina. Marina, e aí? Aí pronto, e paralelamente nós fomos conversando eu fui conversando com a Marina. Enquanto eu assistia a aula, eu fui paralelamente conversando com a Marina. E aí pronto, entrei, e a Marina Tu até o tinha momento começado não. a mentoria há 2 meses nessa época, 3 meses. E a Marina não tinha me falado nada da mentoria. Porque tinha Ela me acabado falou: de olha, começar, exatamente, eu nem né, estava divulgando, exatamente. vale a pena o curso, faz, eu acho que compensa e tudo mais. Pronto. E aí, durante a aula, ao vivo, eu fiz a matrícula do curso. Então, eu participei de toda aquela jornada, sabe? E dia após dia, então foi na verdade, foi na jornada que me incentivou a ler o livro Segredos da Mente Milionária, Pai Rico e Entendi. Pai Pobre. E eu li esse livro, os dois livros eu li em o quê? 48, 72 horas, eu li os Que dois. nem eu. E E releio isso ainda, foi, que é muito e bom. isso foi junto com as aulas da semana, e foi encaixando as coisas. E no final, essa questão, praticamente eu bati o martelo com a opinião da Marina, olha, vale a pena. E aí eu me inscrevi no Ótimo. curso, né? Me inscrevi no curso Lembro. e passei por aquela avaliação. Por ser um dos primeiros a me inscrever no curso, eu consegui ser um dos primeiros. Eu consegui ganhar a O parte da diagnóstico. avaliação do meu consultório, do diagnóstico do meu consultório, né? Sim. Infelizmente, eu não ganhei inicialmente com você, Eu lembro. mas eu fiz o diagnóstico do consultório e no diagnóstico do consultório foi me oferecida a mentoria, sabe? E, e assim, como eu já tinha referência da Marina, e como tudo aquilo para mim da semana fazia sentido em algum momento, eu falei, olha, quer saber? Vamos apostar? Vamos quebrar um pouco essa barreira de mentoria, de achar que, olha, me vendeu o curso, agora quer me vender um outro serviço em cima de um Exatamente. serviço, né? Que fica parecendo, né? Assim, olha, eu te vendi um serviço, passo um encontro presencial para te tentar vender um outro serviço. Eu falei, não, vamos tentar, vamos ver qual é que é. E assim, Eu sou exatamente que nem vocês, que eu fui exatamente assim como aluna da mentoria que eu sou há 5 anos. Exatamente. aham.
Então eu E me aí, identifico muito, mas foi a melhor decisão foi exato. também. Tá. E aí as coisas foram casando. Olha, está dentro da proposta que eu quero. Eu li o livro e o livro quebrou algumas questões que eu precisava quebrar. A Marina me deu boa referência. Quer saber? Vamos apostar? Vamos ver qual é que é? E aí você E quebrou, eu fui a pronto. primeira. Tem muitos que entraram na mentoria no curso, que foi o primeiro curso que fizeram voltado para Exato, faturamento e para mentoria. Eu fico muito feliz. exato. E aí foi a primeira mentoria que eu resolvi, que eu consegui entrar, né? É interessante porque tem o algoritmo do Instagram, né? E aí depois Tá disso aparecendo tudo, né? vieram aparecendo várias, inclusive pessoas me procurando diretamente via direct, oferecendo mentorias e tudo mais, Tô sabe? sabendo dessa nova, Interessante. É, essa prática do nada, né? Ah, vi que você exato, segue a Nanda exato, McDowell. Eu não entendo como acham isso bom, exato, exato. nem E, conhece. e, Ah, e é interessante, Nanda, porque assim, entrar na mentoria, eu mudei um pouco a minha cabeça e a concepção, não só em termos de valores, valores financeiros, mas até mesmo em termos de valores é o seguinte, bom, antes eu ficava assim, bom, olha, o paciente vem, eu atendo ele, dou minha conduta e tudo bem, pronto, e ele volta quando ele precisar voltar e tudo mais. E assim, eu via que ficava um gap de resposta terapêutica para os meus pacientes, sabe? E agora não, agora eu consigo fazer uma medicina em que eu consigo fazer esse segmento do paciente de uma forma, digamos, de uma forma longitudinal, em que o meu resultado com os pacientes estão sendo muito bons. E os pacientes, eles dão para a gente o feedback, né? Eles falam assim, por vezes, nossa, por que que ninguém nunca me ofereceu isso antes, desse tipo de caramba, acompanhamento? Né? exatamente. Eu tive uma paciente que É foi bom minha você paciente no... falar isso, que as pessoas não acreditam, mas como é que eu vou é, oferecer isso para o paciente? Olha só, por que que não me ofereceram antes? E assim, eu tive uma paciente que foi minha paciente quando eu atendia no SUS, e aí, por um acaso, ela me achou no consultório. E ela falou assim, doutor Diego, eu vim até você porque você conseguiu ajustar meus medicamentos. Só que tem 3 anos que eu continuo tomando a mesma medicação. E aí pronto, e a gente fiz a consulta e tudo mais, falei das opções que a gente teria para ela de segmento. Ela, nossa, por que que ninguém nunca me ofereceu isso? É muito, né, Nossa, assim, você vai ajudar a cuidar da minha vida. E não só isso, como o marido dela estava do lado de fora, entrou para uma consulta e também entrou num plano de acompanhamento, um plano de não. cuidados, e hoje eu acompanho os dois, sabe? Assim, então, transformou. Então, assim, hoje eu tenho o controle de acompanhamento como a família, né? E tudo isso de uma forma justa, assim, de uma forma Sem em que eu vender para recebo, protocolo maluco, né? Eu falo exato, assim, uma se forma eu que falo eu para recebo, enfiar procedimento no paciente, de exato, jeito nenhum. eu recebo por aquele serviço que eu estou prestando. E aí torna-se uma coisa justa. Por exemplo, antes essa paciente, se ela precisasse falar comigo no WhatsApp, eu achava que isso era uma perturbação. Eu achava que ela, né, então não era uma coisa que me dava um prazer. A partir do momento que eu aprendo e consigo, inclusive, incluir a precificação de uma disponibilidade médica, Sim, isso torna uma coisa muito mais. Antes era injusto, porque assim, já que eu não estou recebendo, por que que eu vou fornecer o serviço? Agora não. Se eu estou precificado, eu estou recebendo por isso, é nada mais que justo. Na hora que ela me procurar, eu responder para ela. E eu mandar para exatamente. ela uma mensagem daqui a 7 dias perguntando assim: olha, usa as medicações que nós ajustamos do seu marido. Como que ele está? Sabe? Exato, faz toda a diferença. Mas E você aí, teve aquele medo, isso é bem importante que eu sei que deve ter gente pensando nisso. Você teve o medo de, então agora eu tô cobrando um plano de acompanhamento, eu tô dando mais tempo pro meu paciente, eu vou virar escravo do WhatsApp. O WhatsApp vai ser tipo, nossa, não. seu Tem a WhatsApp ia primeira virar o coisa. WhatsApp, que é o pesadelo do pediatra, sabe? Você tinha esse medo e virou isso agora, porque senão vão Primeira achar. coisa, o maior medo foi esse, Ah, inicialmente. Falei assim, imaginei. nossa, eu vou dar uma disponibilidade e aí pronto, acabou, vou virar pediatra, né? Virar Porque, pediatra, exatamente. Eu tenho muito aluno pediatra e isso é a primeira coisa que a gente exato. corta, exatamente. E aí, eu vi que, na verdade, não. Todos os pacientes que têm a disponibilidade, eu posso contar no dedo os que me procuraram. E, pelo contrário, aqueles pacientes que optam em não entrar num plano de cuidados e que é só uma consulta, são os que mais vêm atrás, sabe?
Então, assim, olha, Exato. eu te paguei uma consulta particular, então eu tenho direito a tudo. Não, você não tem direito a Sanguessuga, tudo. Não é bem exatamente. assim, né? Não é bem assim que funcionam as coisas. Assim, esse que entrou no plano de cuidados, que tem a disponibilidade, às vezes não chega o tempo nem dele precisar me procurar, porque eu criei protocolos. Então, por exemplo, aquele paciente que eu fiz uma consulta, eu atendo terça, quartas e sextas. Na hora que completa 7 dias, eu mando uma mensagem. E aí, como é que você ficou em relação ao nosso tratamento? Deu tudo certo? Adaptou bem as medicações? Né? Aquele paciente que eu fiz aplicação de Botox por algum tratamento de alguma doença neurológica. 14 dias eu mando para ele a mensagem. E aí, como é que você está? Já está sentindo o efeito da medicação? Sentiu alguma coisa diferente? Tem alguma coisa? Então não chega às vezes, nossa, não, mas aí você está sendo escravo do WhatsApp. Não, é uma Graças a mensagem Deus. de áudio de 30 segundos, de 40 segundos, que ele me Sim. responde. Eu fico seguro de que está tudo bem com ele e assistente seguro que ele sabe que eu estou ali, E né? não ele interpretando que você vendeu alma para ele, ele pode chamar às 3 horas da manhã. Era Exato. isso que eu Não, queria deixar ninguém me claro. Isso não. chamou, ninguém me É. chama. Ninguém me Senão chama em as pessoas relação. pensam, a que custo? Não sei o quê. Aí quanto ao Não. seu faturamento também. Como é que foi essa decisão de não ficar só no curso e já, né, partir logo para a mentoria? E Uhum. como que isso afetou o seu faturamento? E por que que você acha que essa decisão também afetou seu faturamento? E em quanto É. tempo também afetou seu faturamento? E fazer os Isso é, health plans isso é também. importantíssimo, sabe, Nanda? Mas eu acho que isso é secundário e Sim. reflexo de digamos, o embasamento da mentoria, sabe? Então, assim, eu acho que é interessante ficar claro que a mentoria, ela fala, "Bom, vou te ajudar a multiplicar, triplicar seu faturamento, sim, vou te ajudar, mas Sim. não é isso o principal foco. O principal foco é como você vai se organizar para que alcance isso, né? Então, eu acho que esse é o principal foco. Ninguém nunca Mas, falou assim, isso, é verdade. mas é isso. A partir do momento, eu estou num consultório, eu estava no coworking, eu ainda estou no coworking porque eu estou acabando de montar o consultório. E eu vou chegar nesse ponto ainda. Mas lá no coworking, assim, eu tinha uma sala que eles passavam numa recepção, e essa recepção, ó, eu tinha primeiro uma secretária que ficava lá no Rio de Janeiro, no seu estado, Assistente virtual, sim. assistente virtual. Então, assim, não tinha Ótimo. personalização nenhuma. Então, a primeira coisa que eu fiz, contratei uma secretária. E falei com a Tainá. Presencial. Que bom que você Tainá, já tinha como, mas a virtual também é muito boa quando você não tem ainda não, como ter uma presencial, quando exato. ela é boa, né? Mas aí o que que eu fiz com a Tainá? Ah, E aí surgiu uma dúvida. E aí, contrato uma secretária experiente ou alguém que não é experiente e treino ela do meu jeito? Eu optei por essa. Ela eu tinha prefiro. experiência no relacionamento com o cliente, porque ela já trabalhou em lojas, mas Ótimo. não tinha nenhuma experiência como secretária. E aí eu optei, não, vou contratar e vou treinar ela dentro do que se propõe a Uma- mentoria, Sim. dentro do que se propõe o método High Ticket. Pronto. Então comecei por aí. E ainda dentro do coworking. Só que o que que eu passei a fazer? Ela não ficava mais só virtual. Os dias que eu tenho atendimento, ela vai junto comigo, ela está lá presencial. Pronto. Então o primeiro Ótimo. ponto é esse. Então eu tirei as secretárias do coworking da jogada. Falei, olha, não precisa passar lá mais, resolve tudo com a Tainá. Pronto. Então o paciente já chega no coworking, ele já vai direto para minha sala. Eles não vão para recepção do Não coworking e entra na tudo mais. confusão, é. Exato. E aí eu fiz uma forma. Então, assim, o que que eu posso fazer? Levei uma bandeja com dois potezinhos, com biscoitinho, com balas. E, bom, eu não tenho filtro, não tenho água mineral. Então, o que que eu fiz? Uma geladeirinha da Frigidaire com água mineral e eu sirvo ali para eles a água mineral. Então, Perfeito. assim, coloquei a playlist do consultório High Ticket ali Ah, tocando. sim. É, comprei power bank, então coisas dentro do método mesmo e coloquei ali, coisas simples que eu comecei mudando. Sim. Isso já fez uma virada para meus pacientes, sabe? Eles já Caramba. passavam e eu estou no mesmo coworking de 3 anos atrás. Nunca havia elogiado, ninguém havia elogiado e passaram a elogiar. Então esse é o primeiro Caramba. ponto. E isso aí já foi essencial. Outra coisa que eu achei super interessante, assim, eu não, o paciente chega no consultório, ele já vai na secretária e já quer pagar. E ela já fala assim: não, consulta primeiro, depois você vem aqui e paga, não preocupa com isso, não. Isso foi extremamente importante. Por quê? Porque a partir daí eu consegui implantar os health plans. Ótimo.
E aí, a partir do Health Plans, aí sim, juntando esse conjunto todo do método, mais os Health Plans, mais os programas, mais essas questões de acompanhamento do paciente, com as mensagens aos pacientes, e depois eu vou falar também das cartas, dos patients letters que eu faço, Sim. isso no primeiro mês eu dupliquei o Uau. faturamento, no terceiro mês eu tripliquei o faturamento, isso em 3 meses de mentoria. Nossa, excelente, parabéns. E olha que assim, e dentro disso tudo ainda entrou uma questão. Eu falei, cara, qual work tá beleza, tá fluindo direitinho, mas eu preciso do meu espaço, do meu jeito. E aí eu dei um passo a mais. Eu comprei uma sala Que nem a e Marina. estou acabando de fazer a reforma dela dentro do método High Ticket. Inclusive, eu chamei Maravilhoso. a mesma. Eu falei assim, Marina, qual foi sua arquiteta? É, Ela foi ela a me falou. Paulinha Salu. Então, pronto, me dá. Eu quero a A Paulinha, me minha. dá a Paulinha. Pronto. É muito bom a história dela. E aí nós estamos acabando. E aí eu estou montando o consultório dentro da metodologia High Ticket. Então, eu tenho frigobar com água mineral, que os pacientes chegam, tá lá. Tem minha máquina de café torrando o café que dá o cheirinho ali para eles. Meus pacientes são todos com acessibilidade reduzida, então eu fiz uma sala ampla, sem quina, só com curvas, um banheiro de acessibilidade para eles. Maravilhoso. Isso, uma cadeira maca que se adapta à cadeira de roda e eu transfiro ele da cadeira de roda para a cadeira e depois eu coloco ela na altura e no formato que eu quero. Sensacional. Então, tudo isso. Então, eu acho que no primeiro mês eu dupliquei, no terceiro eu tripliquei. Com o consultório pronto, a minha ideia é evoluir para quintuplicar e talvez chegar aí nos 6 dígitos, quem sabe. É isso aí, vai chegar com Essa é a certeza. grande ideia, sabe? Começou assim justamente com a Marina. Hoje, Exato. registros para ela já, graças a Deus. Então É, vai dar muito certo com certeza. Tinha alguma coisa que eu falei que você não acreditou? Por exemplo, ela tá falando aí que as pessoas recuperam o investimento da mentoria geralmente no primeiro mês, no segundo é, mês. exatamente. Você duvidava disso também ou você É, achou que era não, sorte, que era um ou não, eu outro? duvidava da história do triplicar. Como é que eu vou triplicar? Então, assim, eu já estou no Ai, teto, eu estou como? atendendo o máximo de pacientes que eu tenho condição de atender na semana. Como que eu vou conseguir triplicar? Essa foi a primeira questão. Aí depois veio uma segunda questão que eu comecei a me questionar já durante a mentoria e que eu já Ótimo. desmistifiquei Fala. também, que foi o seguinte: bom, é, ó, dentro dos planos de cuidado, eu estou entregando para eles um produto anual e estou faturando neste mês o faturamento do ano inteiro. Então, na verdade, eu estou só dividindo o Só tá faturamento, antecipando. antecipando que vai ser o resto do ano inteiro. Caramba, ninguém Mas, falou isso. Que bom você falar isso. sabe? Mas o que eu tenho percebido é que, até certo ponto isso acontece, só que esse paciente traz outro. Não, e tem E outra esse coisa outro também, traz outro. que eu imaginei que você não pensou e que ninguém vai pensar aqui. Por que que é tão importante a pessoa pagar semestral ou anual, tá? Uhum, Isso para tudo, para tudo. Pra gente, se a gente for fazer uma obra na casa, se a gente for comprar um uhum, carro, é melhor comprar à vista, uma viagem tudo à vista. Você não sabe o que que vai acontecer amanhã. É sempre melhor, exato. tanto para o cliente, tanto para a empresa do outro lado, as pessoas pagarem à vista, ou semestral, ou trimestral. E É, aí você já garante esse faturamento desse paciente, você não sabe se daqui a 6 meses, sei lá o que aconteceu na vida dele. Ele também não exato, sabe, ele ficou desempregado, a mãe ou o pai morreu, o sei lá o que aconteceu, uma emergência horrorosa financeira aconteceu, ele já tá com o tratamento dele pago. E não tem, sinceramente, nada mais importante do que ele tá com tratamento com exato, médico, fisioterapeuta pago. Não é a obra, dane-se para a obra no meio, o carro, exato, devolve o carro, compra outro. Agora, e o tratamento dele, gente? Então, é muito exato, importante ele estar pagado. Senão, o que que acontece? Não tenho dinheiro, eu não vou poder continuar minhas consultas aqui com você, porque agora aconteceu isso, eu tô muito ferrado de grana, não sei o que, eu não posso uhum, continuar. Só que ele já pagou. Entendeu? Então é melhor para exato, todo mundo. E para você também o exato. adiantamento de caixa e não perder um paciente com essa É, loucura de crise no Brasil e tudo mais, né? exato. Então, assim, eu consigo garantir que não vai ter vacância na minha agenda. Esse é o Exatamente. primeiro ponto. O segundo ponto é que na hora que eu coloco esse paciente dentro de um plano de cuidados anual e ele vai vendo o quanto que isso está sendo bom para ele, ele Ele traz fica. outro. É, E e ele ele traz fica no outro. plano. Exatamente. Isso.
e ele traz outro junto com ele. Então acaba que isso não é uma coisa que eu estou só antecipando, é uma coisa que vai. Então, assim, esse mês eu tripliquei o faturamento. Ah, não, então mês que vem não vai ser tanto, porque eu falei assim, não, já está chegando o próximo, entende? Então, é inexplicável, mas é uma bola que vai rolando, sabe? É uma bola Se de neve, ela mantém. vai só crescendo e vai se mantendo, sabe? Até que eu Maravilhoso. acredito que talvez vai chegar num ponto que vai ter que fazer o quê? Abrir mais um dia de consultório. E só esse não vai Exatamente. ter. E aí eu vou estar crescendo, né? Exatamente. Você achava que por você estar em Belo Horizonte, ou tinha concorrência a mais que outras cidades, ou que você não vai ter pacientes que pagam a mais, ou nunca que um paciente vai pagar um plano de tratamento durante um ano Uhum. ou 6 meses? É. Você tinha esses pensamentos antes? Em Belo Horizonte nós temos um problema bem importante, que se chama Unimed, sabe? Em Belo Várias faculdades. Horizonte, Sim. mas em Belo Horizonte em especial, a Unimed, Belo Horizonte hoje tem uma população de 4 milhões de habitantes, né? Uau, não 3 sabia milhões que era tanto. 3 milhões e meio, 4 milhões de habitantes, sendo que desses, Nanda, 1.700.000 tem Unimed. Uau. Então, assim, a questão O é, resto é bebê. como que você vai conseguir convencer um paciente que tem plano de saúde que isso que você vai estar oferecendo para ele é diferenciado? Pronto. E essa é a questão do método. É você pegar esse paciente e mostrar para ele e falar assim: olha, eu sei que você tem plano, mas o que eu quero fazer com você é uma coisa completamente diferente. É um tipo de tratamento, é um tipo de segmento, é um tipo de cuidado completamente diferente que o seu plano consegue te dar. Tá? Não que a gente talvez não vá precisar usar o seu plano, talvez a gente vá precisar usar o seu plano. Se você precisar fazer uma internação, se você precisar ir numa urgência, nós vamos usar seu plano. Você não vai tirar o seu plano. Mas nessa questão de consulta ambulatorial, que você vai ter o seu médico que você escolher, que você vai poder ir no consultório dele, que você vai poder marcar uma hora e não vai ter que ficar esperando horas, né, para um atendimento. Então, esse eu acho que é o grande ponto, é a virada de chave. E depois disso é interessante, né? Porque eu me considero hoje também, eu me considero um paciente high ticket. é, e eu fui em algumas consultas médicas depois que eu iniciei o método, e a gente começa a observar, né? Isso é viciante, né? O método é Eu viciante, que a já gente ouvi começa a muito. observar. E aí, hoje eu fui numa consulta, né? Paguei R$ 800 numa consulta médica, que eu fiquei 40 minutos esperando, numa Nossa, consulta particular. A secretária me falou assim: olha, está confirmada a sua consulta 4 horas, né? Eu falei: olha, mas não era 4h30? Não era, mas agora é 4 horas. que Olha então só, não é do meu método, com certeza. tá vendo? Então, assim, aí você começa a observar, sabe? Você fala assim, cara, isso faz tanta. Para mim faz diferença, eu imagino, para o outro paciente, né? Muito. Fiquei sentado lá, a única coisa que eu tinha para fazer era mexer no meu celular. Ela não me ofereceu, né, nem um copo de água, nem um café, nem nada. E meu Powerbank celular nunca. acabou a bateria. Aí você lembrou de mim. E aí, o que que eu tive que fazer? Descer no meu carro para caçar meu carregador para procurar uma tomada e não tinha Que, uma que tomada. inferno! Então, assim, e aí na hora que eu fui fazer o pagamento, era assim, não, a gente só aceita Pix. Eu falei, tá, mas meu celular acabou a bateria. Aí ela, não, me dá aqui que eu coloco ele aqui. Ela pegou meu celular, pegou o carregador, enfiou na tomada e deixou lá em cima da mesa dela enquanto eu consultava, sabe? Então, assim, você vê que é uma coisa completamente fora Gente, né? Então, eu aposto que você não falou nada sobre isso pro médico, porque o paciente também não vai chegar e falar, ah, olha, não você... falei Óbvio que não absolutamente vai falar. nada. É, Não, não falei absolutamente nada, né? é. E assim, e olha que eu sou um médico sendo atendido. Então, assim, a gente aí. Agora eu fico pensando qual que seria a visão de um paciente em relação a isso, sabe? Pô, tô pagando R$ 800 numa E um consulta e senhor, imagina um senhor, ter que descer. 40 minutos esperando, não tem uma água, não tem nada, né? Assim, então. Por isso que eu falo, assim, até conversando com a minha esposa, assim, o método é muito mais do que só. Ah, vou triplicar o meu faturamento. Não, pelo contrário, isso é um reflexo do método como um todo, né? Então, Legal, se você não, sabe? não adianta você querer chegar assim, ah, não, eu vou entrar na mentoria da Nanda e eu vou triplicar meu faturamento. Cara, se você não fizer as coisas que são Não vai. ditas, não seguir as coisas, né, assim, fazer as reuniões direitinho, passar valores direitinho, não, não vai, assim. Fazer o patient E, letter que você mencionou, o exato. health Ó, o plans. patient Ah, letter, assim, a gente tem que se adaptar às coisas dentro da nossa realidade. Então, assim,
eu peguei o Patient Letter e adaptei dentro da minha realidade. Então, hoje eu criei um mecanismo de conversa com profissionais de equipe, por exemplo, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, e uma forma de comunicação que não tem por que eles falarem que não consegue, porque é marcando X. Então, assim, olha, a meta do paciente é essa. Como você acha que ele está em relação à meta dele na quarta, na sexta, na oitava, na décima Eu vi segunda isso que você semana? fez, é genial. Sabe? É E genial. assim, você tem alguma coisa que você sugira que eu faça diferente do que está sendo feito? Eu trago o fisioterapeuta, E ele nunca viu isso. eu trago ele junto para o tratamento, por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque ele está com o paciente muito mais do que eu. Ele está todo dia, praticamente, com o paciente, toda semana. Então, ele vai ter uma percepção muito melhor do que a minha. Segundo, é, ele faz parte do tratamento do paciente. Eu tenho que considerar a opinião dele em relação ao tratamento do paciente. Terceiro ponto, que o paciente vai se sentir muito mais cuidado, sabe? E vai discutir isso muito mais. E isso vai refletir indiretamente em quem? No paciente, né? Isso vai refletir no paciente e, querendo ou não, ele vai. Para mim, isso vai ser da seguinte forma: eu vou conseguir fornecer um tratamento melhor, com resultado melhor para o paciente, e um colega fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta profissional falou assim: gente, estou conversando com um médico que aceita minhas opiniões, que me respeita enquanto profissional também, me escuta e quer saber o que que eu posso ajudar, sabe? Então ele acaba Exatamente. me referenciando mais pacientes, sabe? Isso tem acontecido em 2, 3 meses. Ah, tem uma coisa também, uma última pergunta que perguntam muito. Mas como que esses pacientes, doutor Diego, chegam até você? Porque esse que é meu problema, é atrair pacientes. Como é que você faz eles atrair esses pacientes se você não está fazendo tráfego nem nada nas redes sociais? Esse método, eu prego isso. É verdade que você não teve É, que fazer nada nas redes sociais, no método, e mesmo assim aumentaram suas indicações? E o que que você atribui a isso? Nanda, até dezembro do ano passado, uma vez por mês eu fechava a tarde de consultório para ficar gravando 4 horas de vídeo de postagem para Instagram. Então eu perdi um dia de produção. Caraca. Aí entrei em janeiro no método, foi a última vez que eu fiz essa gravação. E Aí a falei assim, gente já olha, cortou, todo mundo já falou tchau, né? e aí Cortou eu falei, já a olha, gravação. É. vou reformar o consultório, não vou gravar, não vou pagar para gravar vídeos. Minha última postagem dessas deve ter sido em janeiro. Depois de lá para cá, o que eu postei foi dos meus cursos que eu dou, das minhas Sim. viagens, congresso e tudo mais. E não fiz essas postagens constantes nem nada. E olha, antes, quando eu postava, minha agenda enchia assim. Daqui 2 semanas eu não tinha agenda. Eu parei em janeiro e hoje eu só tenho agenda para o meio de julho. Nossa. E aí você pergunta, mas então como é que eles estão vindo? Então, assim, eles vinham pela rede social? Até certo ponto eu acho que sim. Mas hoje eles não vêm mais. Hoje eles vêm como? Hoje eles vêm do outro paciente e vêm do outro profissional de saúde que está me referenciando, Na certo? patient letter, exatamente. A rede social é importante? Eu acho que até certo ponto. Por quê? Bom, eu Você tem uma recomendei a presença Nanda. mínima, né? Você tem Isso, não, e uma. assim, eu acho que é Exatamente. mais como cartão de visita. Olha, procura a Exatamente. doutora Fernanda, que ela é muito boa e tal, tal, tal. Ah, deixa eu ver se ela tem Instagram aqui, deixa eu ver como é que ela é. Pronto, deixa eu ver no Google aqui quais que são as opiniões sobre ela Eu aqui. tenho um aluno Outra que coisa nem que eu. isso tem. Não tem perfil no É, Instagram, zero, que não tem. Mas eu também acho, se você é, tem alguma coisa ali, é bom. Mas não dá para é. depender disso 4 horas por semana gravando vídeo, porque hoje não funciona mais, gente. Funcionava em Outra coisa que eu 2015. fazia era, acabava a consulta, mandava uma mensagenzinha. Pode nos avaliar no Google? Acabei, Ah, não tem isso mais. Não tem, não precisa disso. não precisa. Né? Não precisa, se a pessoa sentir vontade. Por quê? Até porque, se você parar para pensar. As pessoas que criam, às vezes, a noção de ir lá te avaliar, geralmente o que é bem atendido, raramente ele vai lá escrever que foi tudo bom, mas o que foi mal, mal, que quer avaliar mal, quer criticar, ele vai lá e critica, sabe? Então, Exatamente isso. não sinto falta disso. Eu cancelei meu Doctoralia, então eu não tenho mais Doctoralia, não Eu gravo sou a vídeo para o pior inimiga Instagram, deles e das agências de marketing. é, Pior. E da eu não madeira que gravo paga. mais. Porque assim, eu vi que era um dinheiro que eu estava desviando, que eu não preciso disso. Eu preferi investir esse dinheiro que eu estava desviando em quê? Em organizar uma pasta de acompanhamento para o meu paciente Eu com vi, algumas ficou lindo. coisas estruturadas, né?
com coisas que vão fazer diferença para o meu paciente. Então, por exemplo, o paciente que tem dor muscular associada à sequela de AVC, eu ver que ele está indo bem e eu dar uma recompensa para ele em relação a isso, para engajar ele ainda mais no tratamento dele, sabe? Como forma de ele falar assim: olha, que legal, você está de parabéns, por causa disso eu vou te dar isso aqui para te ajudar ainda mais no seu tratamento. E ele ficar ainda mais incentivado de tratar, sabe? Então eu fiz, na verdade, um Exatamente. direcionamento de verbas, assim, em relação a isso, sabe? Ótimo, eu queria te dar assim 1 milhão de parabéns pelos seus É. resultados. Tem aí o quê? 5 meses, né? Que você está com a gente? Não, eu comecei a mentoria. Na verdade, eu comecei o curso em fevereiro e comecei a Fevereiro. mentoria em março. Ah, então tem bem menos, é? Caramba. Foi o que eu disse. Então, de março para abril, eu dupliquei. De abril para Ótimo. maio, eu tripliquei. Maravilhoso. Parabéns. E A esse tá tendência é indo de que vento e só pouco. melhore. E Exato. essa live que eu faço, essa entrevista com os alunos, às vezes tem um efeito de você virar, eu brinco, Uhum, subcelebridade. Então, uhum. podem algumas pessoas vir falar com você, principalmente quanto mais a pessoa está no fundo do poço dos plantões, é verdade Uhum. mesmo. E você não fez nenhum curso, só fez esse, só essa mentoria. Então, você pode receber algumas mensagens. Só te peço para ter um pouco de paciência se alguém te Sei. mandar uma Foi bom você mensagem, falar porque de às vezes me falam. É. E foi bom você falar de plantão, Nanda. Então, assim, Ótimo. hoje eu não dou plantão mais e Ótimo. eu parei de trabalhar aos sábados. E eu encerro meu Entendi. dia hoje às 5 da tarde. Isso foi da mentoria Nossa, para cá, sabe? Isso foi da mentoria maravilhoso. para cá. E eu tô me Maravilhoso. dando o luxo de, por exemplo, daqui 2 semanas eu vou viajar para um congresso internacional e não estou me Massa. preocupando se vai ficar fechado o consultório ou não, porque eu já tenho o faturamento previsto e garantido. Você já antecipou esse pagamento anual, Exato, exatamente. exato. Então, Tá. assim, eu só tenho a agradecer, porque assim, me deu uma outra perspectiva profissional e uma outra perspectiva, digamos, até mesmo pessoal, porque hoje eu consigo me programar para me ausentar em certos pontos e estar mais com a minha família, né? Exatamente. E temos muito chão ainda pela frente, então muito parabéns pelos seus Tem muita resultados. coisa, Eu vou dar mais os últimos recados aqui na live, tá então joia, quando você se despedir é só apertar o xizinho e eu te ótimo. vejo lá dentro do nosso encontro dos mentorados. E muito obrigada por confiar no meu trabalho também. Dá essa Eu chance, que te essa primeira agradeço, Nanda. chance. Quebrar seu São Eu, Tomé. Exato, eu que agradeço, tenho só que agradecer mesmo e nos vemos em breve. E tá convidada para, assim, nada de festa de inauguração de consultório, mas Sim. pelo menos passar lá para conhecer ele. A próxima vez que eu estiver em BH. Fechado. Combinado então. Tá bom? Um beijo. E Tchau. obrigada por participar.